Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Tivemos um pequeno imprevisto quanto à nossa presença, né, física, mas estamos por aqui, né? Vou deixar essa aula gravada para vocês terem acesso ao conteúdo novo, né? Que está aparecendo aí na tela para vocês, arte sequencial egípcia, né? A gente está falando de arte egípcia. E é importante a gente destacar aqui que a arte egípcia ela não tem, digamos assim, grandes nomes, grandes pintores conhecidos, não tem nomes, né? É isso que eu quero dizer, não tem nomes. Por exemplo, em movimentos artísticos como expressionismo, a gente tem a figura do Van Gogh. No surrealismo a gente tem o Salvador Dalí, mas na arte egípcia a gente não tem um nome, não tem nomes, não há autoria para a arte egípcia, não dá nome, ela é anônima. E o crédito da arte egípcia ela vai toda para quem está bancando a empreitada, ou seja, os faraós. A arte egípcia ela está diretamente ligada à questão da religião. Começamos aqui. A arte egípcia é considerada arte egípcia toda a expressão artística feita no Egito Antigo, seja na pintura, nas esculturas, na arte decorativa, na arquitetura e outras formas. Fazendo um parênteses aqui, a gente vai falar especificamente da pintura, né, dos painéis egípcios. As obras da arte egípcias eram muito ligadas à religiosidade desse povo. As cores, os formatos e as modelagens eram seguidas por todos os artistas da época. A arte egípcia assumiu, sobretudo, a forma da pintura, escultura e arquitetura, estando intimamente ligada à sua religião. Mas o nosso foco seria justamente a arte sequencial egípcia. Sequência, né? E o que seria a arte sequencial? Arte sequencial, embora nem sempre tenha tido esse nome, é um dos modos que encontramos para narrar algum fato, alguma ideia ou mesmo alguma vontade ou necessidade a ser expressada. Nesses grandes painéis que a gente vê nos livros de história, de artes, enfim, a gente vê uma sequência. Muitas vezes essa sequência a gente pode até entender, a gente vai entender isso no decorrer da aula, mas às vezes a imagem ela fala por mil palavras, tem essa expressão, né? Eu já discordo um pouco, mas na arte egípcia às vezes é compreendido, né? É compreensível. A primeira grande civilização da história, de nossa história, fez o uso da arte para primeiro se estabelecer no poder e depois se manter nele. Isso tudo, lembrando, isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu fiz um resumo das páginas do capítulo da página 70, 60 e da página 66 do livro de vocês, né? Passamos um pouco. Sim, lembrando, é importante eu falar dessa história primeiro aqui para a gente poder discorrer a respeito da arte egípcia, né? A princípio eu perguntaria para vocês, se nós estivéssemos pessoalmente, eu perguntaria para vocês o que vocês estariam vendo, né? Alguns de vocês diriam assim, estou vendo uma pessoa com rosto de animal, estou vendo algumas pessoas vestidas de branco, tá? Outras, enfim, com outras vestes. Mas essa história aqui, esse papiro, ele discorre a respeito de uma história. Que história é essa, né? É o julgamento de Anir. Vamos lá. A primeira grande civilização de nossa história, fez o uso da arte para primeiro se estabelecer no poder e depois se manter nele. O papiro do julgamento de Anir, que é esse que vocês estão vendo embaixo, narra a sua chegada e de sua esposa ao espaço de julgamento no mundo dos mortos. Anir e sua esposa é porque Anir está atrás da sua esposa, mas eu vou aproximar aqui para a gente ter uma noção. Aqui há duas pessoas. Estão conseguindo enxergar agora? Há duas pessoas aqui, ó.
Essas duas pessoas são Ani e sua esposa. Eles estão chegando ao seu julgamento para entrar no mundo dos mortos, segundo a religião egípcia, né, do Antigo Egito. Então, ele narra esse julgamento, a chegada de Ani e sua esposa ao mundo dos mortos. Lá eles são recebidos por Anubis. Anubis é esse deus aqui. Anubis ajoelhado com a cabeça de chacal. Ele pesa o coração de Ani para verificar se ele está em equilíbrio com uma pena. Logo no centro desse papiro, dessa pintura, a gente vê que há uma espécie de balança. De um lado coração, de outro uma pena. Parece loucura, né, gente? É muito contraditório a gente falar isso, mas uma pena, um coração pesar menos que a pena é quase impossível, né? É impossível, na verdade, né? Mas esse era o critério para chegar ao mundo dos mortos, né, no Antigo Egito. Ele pesa o coração de Ani para verificar se ele está em equilíbrio com a pena, enquanto são observados por divindades. Né? Essas divindades, elas são as que estão enfileiradas nessa parte de cima, né? Por divindades. Se o coração pesar mais que a pena, Ani não será considerado digno, e assim o deus Amut, com a cabeça de jacaré, que está logo à nossa direita, né? Logo no canto, e o corpo de leopardo, misturado com o hipopótamo, o devorará. Porém, o que ocorre no papiro é justamente o oposto, né? Além dessas figuras que a gente está vendo aí dessas pessoas, a gente tem esses hierógrafos, né? Que são essas escritas que parecem figuras, ora letras, enfim. E fazendo um parênteses aqui, os hierógrafos, eles não foram usados só pelos egípcios, né? Mas há registros de que eles foram usados por civilizações aqui pré-colombianas, né? Aqui na região da América. Então acontece justamente o oposto, né? Ani tem seu coração em equilíbrio, ao ser avaliado, leve como uma pena, e é considerado justo, né? Esse é o julgamento de Ani. A cor também, vamos avançar um pouco, a cor também ela é essencial na questão da arte sequencial egípcia, né? A arte sequencial egípcia, resumindo, ela narra uma história, né? E precisa, no caso dos egípcios, eles precisavam ser bem claros em demonstrar essa sequência, essa lógica, né? Na pintura do papiro de Ani, podemos observar a linearidade aqui, ó. Deixa eu colocar aqui isso. Na composição, a maioria dos personagens olha para a direita, direcionando o nosso olhar para aquele lado e mostrando qual é a sequência correta. Qual é a sequência correta dos acontecimentos. A cor escura dos hierógrafos, assim como a própria tonalidade do papiro, traz unidade à composição. Predominam também os tons terrosos, que são essas cores que lembram a terra, né? Da pele dos personagens e de suas vestimentas, os tons amarelados e alaranjados, que chamam mais atenção por serem quentes, puxam o nosso olhar, dando vida e ritmo a toda a sequência. A questão também dos olhos. Os nossos olhos, toda vez que a gente vai olhar algo, observar algo, os olhos e o cérebro humano procuram por ordem. Quando eles a encontram, é mais provável que localizem também harmonia e equilíbrio na composição. Isso é um jogo que eles já sabiam, eles já entendiam isso, né? Só que de maneira mais simplista, digamos assim. Arte sequencial egípcia. A arte sequencial egípcia precisava aparecer de maneira simples e objetiva, como eu falei. A arte tinha poder sobrenatural para os egípcios e só quem podia pagar por ela poderia usufruir de seus benefícios. É como se eles pagassem pelo conhecimento por sua salvação. Eles acreditavam que o processo de passagem para o mundo dos mortos seria igual, exatamente na mesma ordem das cenas das pinturas. Características do corpo humano na arte egípcia. Mas antes da gente falar da questão do corpo humano, a gente pontua a questão dos deuses egípcios.
Ra, Osíris, Horus, Tó, Mat. A gente deixa claro aqui que eles eram politeístas, né? Isto é, eles acreditavam em vários deuses, divindades. Vamos lá, a gente está falando de características aqui, mas se você quiser dar uma lida depois nessa questão dos deuses e suas funções aqui, pode ficar à vontade que eu deixei aí no canto esquerdo inferior. Características quanto à questão do corpo humano, né, na arte egípcia. Eu não sei se vocês já tinham notado isso, mas as cabeças na arte egípcias, elas são geralmente desenhadas, pintadas como se estivesse de perfis, não somente a cabeça, mas os braços, as pernas e principalmente os pés. O olho deveria ser desenhado como se estivesse sendo visto de frente. Embora o olho tivesse sendo de perfil, o rosto, mas os olhos é como se eles estivessem nos olhando todo o tempo, né? As pernas, os pés, as mãos e os braços deveriam ser representados em perfil, como a cabeça também. Essa maneira de retratar o corpo humano, com essas especificidades, segue o que chamamos hoje de lei da frontalidade. Lembrem-se bem disso, viu? A perspectiva na arte egípcia não existia, gente. Aí eu trouxe dois comparativos aqui para vocês entenderem, né? Um do ritual funerário e outro um exemplo de uma perspectiva que eu peguei da internet, né? Qual dessas duas figuras tem perspectiva? Claro, a da direita, né? Lembrando que vocês estão me devendo dois desenhos, né, de perspectiva, né? Vamos lá, ainda vou receber. Inclusive o da Sara estava ficando bem legal, né? Mas é claro que a da direita tem um ponto de fuga, né? As linhas dessas casas, as linhas da janela, da rua, elas convergem para um ponto só, um ponto de fuga que a gente vê lá no final. O nosso olhar ele é levado para ver o final da rua, né? No caso dos egípcios, eles não tinham eu diria, esse entendimento, esse conhecimento. Eles não tinham esse conhecimento de uma forma mais, como eu posso dizer aqui para vocês, de uma forma mais eficiente, né? Então eles vão fazer isso de uma forma plana, não há perspectiva, tudo é plano, não há perspectiva nos desenhos deles, né? E a arte sequencial egípcia e suas influências em histórias em quadrinhos. Há uma sequência, né? Sequencial. Quando lemos uma história em quadrinho, fazemos mais que simplesmente ler as palavras. Nossa leitura de toda a composição gráfica, desde a diagramação, dos quadros e dos desenhos até os balões da fala. A experiência nos faz interagir com os quadrinhos como se estivéssemos dentro da história, com certa autonomia imaginativa. O poder comunicativo dos quadrinhos é constantemente usado para fins políticos e ideológicos, pois as ideias nesse formato de linguagem são comunicadas em velocidade surpreendente. Não sei se vocês são fãs de quadrinhos. A gente lê da esquerda para a direita, né? Você vê uma ordem aqui. A gente tem um exemplo aqui da Turma da Mônica. Mas você consegue acompanhar a ordem. Por exemplo, a gente vê que eu acho que é Cebolinha nesse aqui. Não me lembro mais. Não sei se é Cascão ou Cebolinha, mas eu acho que é Cebolinha. Cebolinha está chegando, né? Não é a Mônica que está... A gente não começa pela Mônica, a gente começa pelo Cebolinha. Por quê? Será que é só porque a gente lê da esquerda para a direita? Não. É porque há uma ideia de movimento no quadrinho. Não basta ser só sequencial. Há uma ideia de movimento. Qual é o elemento que nos passa esse movimento? O suor do Cebolinha e essas linhas aí, ó, que estão em volta dele. Não somente a linha, mas a ideia do movimento das pernas, né? Nos indicam isso. Existem técnicas e dispositivos que são usados pelos artistas como
como propósito único de provocar a impressão de movimento, como eu acabei de falar. Se o objetivo do artista é estimular nossos olhos a explorar incansavelmente cada canto das cenas que estampam os quadrinhos, a localização de um ponto, a direção de linhas ou determinada predominância de cor e uma forma são recursos que podem comandar a direção que os nossos olhos, leitores, adotam ao decorrer da história. Exercício para vocês aqui. Podem até printar se quiser. A gente volta ao julgamento de Ani, né, da arte egípcia, e eu queria que vocês respondessem isso daí e me trouxessem na próxima aula, tá bom? Em quantas cenas, cortes ou quadrinhos poderíamos dividir essa página do livro dos mortos, essa cena aqui? Quantos quadrinhos, se a gente fosse fazer esse exercício aqui, ó, de quadrinhos, de divisão? A gente vê aqui que o Cebolinha está chegando, ele senta perto da Mônica, depois tenta dar a mão para a Mônica se irrita e por aí vai. Em quantas cenas vocês dividiriam aqui? Essa cena aqui? Será que tem mais de 10 aqui nesse papiro? Segunda questão. Aqui são mostrados deuses e humanos. Como podemos saber quais são os deuses e quais são os humanos que caracterizam... e quais são os humanos? Aí a outra pergunta dentro da segunda é: que características diferenciam um do outro? Aí a terceira, exatamente no meio da cena podemos ver Anubis ajoelhado, controlando uma balança, enquanto Ani e sua esposa o observam à esquerda. Em um dos pratos há um coração e em outro um hierógrafo de uma pena. Qual é a sua interpretação disso? A gente falou também, né? Então eu vou deixar vocês à vontade para responder isso daí, tá bom? Eu recebo na próxima aula. Lembrando que isso daqui é tema de prova, tá, gente? Tchau, tchau, abraço.